Oi, pessoal, estamos de volta. Vamos continuar com nossa aula de programação, só que agora nós vamos usar na prática o Dev C++, tá? Para que vocês vejam como é que ele funciona de verdade. Vamos lá. Bom, então vamos começar. Vamos abrir o Dev, colocar um novo arquivo fonte, eu já fiz isso, e vamos começar logo salvando, que é para a gente não ter nenhum problema, tá? Programa 1.c. Eu já tenho um programa 1.c, vou aqui em salvar. Vou salvar como isso aqui. Vou chamar esse daqui de aula 1.c. Quando vocês forem salvar, prestem atenção. Aqui embaixo ó, tem um tipo, certo? Essa extensão .cpp são os programas em C++, tá? Vamos trabalhar com C. Então, a gente clica aqui e escolhe aqui, ó, arquivos.c. Ok? E aí ele já coloca a extensão aula 1.c. Ficou com 2 pontos, eu vou apagar aqui, ó. Aula 1.c. Ok? Então, vou repetir. A extensão .c são os programas escritos na linguagem C. .cpp são os programas escritos na linguagem C++. Vou salvar, tá? Então, já está aqui o nomezinho. Então, vou começar colocando o que aqui, gente? Eu vou começar colocando aquele include. Eu vou incluir a minha biblioteca. Como é que faz? Vamos olhar lá? Ó, o primeiro programa é esse aqui, ó. stdio.h. Então, a gente coloca, ó. Quando eu coloquei para abrir o final do maior que, ele já preencheu com o menor que, tá? Então, stdio.h. Vou dar um espaço e vou começar a escrever a minha função principal, ó. Void main, abrir, fechei parênteses. Vou abrir e fechar chaves agora. Teclado errado, vou ajeitar. Ó, pronto. Quando eu apertei abrir chaves, ele já abriu. Vou botar aqui embaixo para ficar mais organizado e vou dar os espaços, tá? Então, aqui dentro de main, eu tenho que colocar meus comandos que eu quero que sejam executados, tá? Eu quero que sejam executados aqui, ó. Eu quero que escreva na tela essas duas mensagens. Oi, mundo. Olá, eu estou vivo, tá? Para escrever um comando na tela, a gente vai usar essa função aqui chamada printf. É uma função que escreve na tela, que imprime na tela uma mensagem, tá? O nosso escreva lá do algoritmo. Então, aqui eu vou colocar, ó, sempre aspas, tá? E vou colocar aqui o meu Olá Mundo. Tá? Esse é o famoso programa Hello World. Bom, para escrever outra mensagem, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. Copiar. Vou escrever aqui embaixo. Eu estou vivo. Eu estou vivo, tá? Um detalhe muito importante. Todo comando em C precisa ter um ponto final no finalzinho do comando. Então, aqui, ó, a gente precisa colocar, desculpe, um ponto e vírgula, tá? Então, a gente precisa colocar um ponto e vírgula depois do printf e depois do olá, estou vivo, tá? Vamos rodar? Para rodar isso aqui, a gente precisa compilar e executar. Então, vou apertar esse botãozinho aqui, ó, compilar e executar ao mesmo tempo, tá? Então, ele rodou e já executou. Tá aqui a telinha preta, tá vendo aqui? Ele escreveu, ó, olá mundo, eu estou vivo, tá? Escreveu as duas mensagens, uma ao lado da outra. Se eu quiser que fique uma mensagem embaixo da outra, como a gente fazia lá em algoritmos com o escrival, eu vou ter que dar uma quebra de linha aqui. Para fazer isso, a gente pode colocar essa barra invertida N, tá? Então, isso aqui é um comando que dá uma quebra de linha. Então, vamos ver como é que fica aqui, ó. Depois do Olá Mundo, eu vou descer a linha. Vamos ver como é que funciona. Compilei novamente, tá? Vamos executar. Executar. Ó, olá mundo, eu estou vivo em duas linhas separadas, tá? Fácil, né, gente? Então, esse printf aqui é o comando de escrever na tela, tá? É equivalente ao escreva lá do Visual G. Vamos voltar aqui na aula. Bom, então já expliquei para vocês o printf. Lembrem que a frase tem que estar entre aspas. Toda instrução tem que ter o ponto e vírgula lá no final, tá?
Qual seria o nosso layer, o comando de entrada de dados, tá? O comando é esse aqui, ó, scanf, tá? Também é daquela classe, daquela biblioteca de entrada e saída de dados stdio. Para usar esses dois comandos, a gente precisa incluir aquela biblioteca lá em cima, tá? Tanto esse comando scanf quanto o printf, a gente pode escrever e ler variáveis, tá? Trabalhar com variáveis nela. Só que na hora que eu estou escrevendo uma mensagem que tenha uma variável, ou lendo, a gente precisa dizer qual tipo dessa variável, qual tipo de dados que a gente está trabalhando, tá? E aí, na hora de informar, a gente informa dessa forma aqui, ó, um percentual e uma letrinha, tá? Se o tipo de dados for inteiro, a gente vai precisar colocar percentual de dígito. Se for um caractere, a gente coloca percentual C. Se for real, a gente chama de float, que é de ponto flutuante, tá? Então, vai ser percentual F. E se for uma string é um conjunto de caracteres, uma sequência, tipo uma palavra, tá? Então, a gente chama de string. Então, string é percentual S, tá? Então, como é que se declara variáveis em C? Tá? A gente declara dessa forma aqui, ó, o tipo e depois o nome da variável, tá? Aqui inteiro vai ser int e tem que colocar o ponto e vírgula no final, tá? Então, as variáveis aqui em C, elas podem ser declaradas em qualquer lugar do programa, não precisa ser lá em cima, tá? Qualquer parte do programa você pode declarar e pode inicializar essa variável, que eu mostro já como é que faz, tá? Você pode declarar também várias variáveis numa única linha de uma vez só, como a gente já fazia lá no Visual G, tá? Separados por vírgula, mas no final tem que ter o ponto e vírgula. Então, aqui estão os tipos de variáveis básicas que a gente pode trabalhar lá no C. Então, a gente tem caractere, que é char, int, que é o tipo inteiro, float é o tipo real, e bool é o booleano, que é aquele do verdadeiro ou falso, tá? Bom, para inicializar uma variável, quer dizer, colocar um valor dentro da variável, lá no Visual G, a gente usava a setinha, né? Que era o operador de atribuição. Aqui em C, a gente usa o sinal de igualdade. Então, para eu dizer que x vai receber 4, é só eu dizer x igual a 4. Certo? Bom, então agora vamos testar lá um outro exemplo. É aquele algoritmo que a gente já fez de somar 3 números, tá? Então, tá aqui, ó, aqui, o mesmo algoritmo que a gente fez lá no Visual G, e a gente vai fazer esse algoritmo aqui em C, tá? Então, a gente vai ler 3 valores e depois vai imprimir o resultado na tela. Vamos lá? Então, aqui a gente já tem o main, eu vou apagar aqui, ó, a mensagem. Ops. Tirar esse marcador, deletar, vou colocar aqui, ó, digite um número. Como é a leitura de dados? Lembram? Scanf. E aí, o scanf, eu preciso dizer qual é o tipo de dados que eu vou ler. Eu vou ler um inteiro. Então, eu digo, ó, vai vir um inteiro aí. Mas eu vou guardar onde? Vou guardar na variável chamada A. Ok? Lembrando, ponto e vírgula. E aí, aqui em void main, a gente precisa também declarar as variáveis. Eu vou logo declarar as 4. A, B, C e D, que vai guardar o resultado. Então, aqui, eu vou colocar int, que é o tipo, A, B, C, D, ponto e vírgula. Tá? Então, aqui eu já fiz a leitura de A. Então, vou fazer uma cópia. Ah, lembrando, tem que ter para receber, ó, um i comercial aqui para dizer que vai para A, tá? Vou copiar aqui, digite um número que vai ficar em B. Vou colocar C, ou seja, já recebi os meus 3 números. C maiúsculo, porque faz diferença, tá? E agora eu vou dizer que D vai receber A mais B mais C, ponto e vírgula. Para mostrar o resultado na tela, qual é o comando? Printf, que é aquele comando que escreve na tela, né? Então, printf, o resultado é
Qual é o tipo de dado que eu vou escrever? Percentual D, certo? Depois eu coloco uma vírgula e digo qual é a variável que vai ter o resultado. Que no caso é D. Ok? Lembrem, ó, o percentual D vai ficar no lugarzinho onde eu quero que a variável seja escrita, tá? Aí ele já sabe que esse valor aqui de D vai ser escrito nesse lugarzinho aqui, tá? Vamos lá, D e ponto e vírgula. Vamos rodar para ver se está tudo certo? F11. Ó, ele achou um errinho na função main. Vamos ver o que foi que aconteceu aqui. Então, aqui está faltando, abre aspas e fecha aspas. Por quê? Esse percentual D tem que estar dentro das aspas. Tá? Então, mesma coisa aqui, ó. Vou copiar, vou colocar aqui dentro e aqui também. Então, vamos lá. Do mesmo jeito que aqui já está. F11, funcionou. Vamos ver agora se está funcionando certo, né? Digite o número 4, Enter, 7, Enter, 9, Enter. O resultado é 20, ele somou os 3 números, né? 4 mais 7 dá 11, mais 9, 20. Bom, vocês viram que ficou tudo juntinho, né? O número logo depois aqui, ó. Então, posso dar um espacinho aqui para ficar mais organizado, tá? Vamos ver de novo? Vou compilar e executar novamente, porque eu fiz alterações, tá? Então, digite o número 7, 9, fez. O resultado é 19. Funcionou perfeito. Vamos ver o próximo exemplo? Então, voltando aqui, ó. O próximo exemplo seria o da média aritmética, que a gente também já fez no Visual G, tá? Então, vamos alterar aquele programa que a gente já fez lá, que está somando 3 números, para ele calcular agora a média. Eu quero que mostre o soma, eu quero que mostre a média. Então, muito simples, basta você alterar aqui, ó, dizer que ao invés de somar esses 3 números, você vai somar e depois dividir por 3. Fácil, né? E aí o resultado vai estar em D do mesmo jeito. Vou botar aqui, a média é, tá? A média é esse valor. Então, vamos lá, F11. Digite o número 5, 9, 2. A média é 5. Vamos ver. 9 mais 5, 14. 14 mais 2, 16. 16 dividido por 3 dá 5 ponto alguma coisa. Ele disse que a média é 5. Por quê, gente? Porque eu declarei o resultado como uma variável inteira. Então, ele só mostrou a parte inteira. Diferente lá do Visual G, que ele dava um probleminha na hora de fazer a conversão, né? Se eu tivesse um valor real para colocar numa variável inteira, lá ele dizia, olha, tá errado, você precisa mudar o nome da variável. Aqui, não. Ele simplesmente mostrou como um inteiro. Então, pessoal, vocês perceberam que o resultado deu inteiro? Por quê? Porque as nossas variáveis estão declaradas como inteiro. Então, mesmo depois de fazer a divisão, o resultado em D também ficou um valor inteiro. Para resolver esse problema, a gente precisa dizer que as variáveis vão ser do tipo real, tá? Por quê? Porque aí, quando eu divido um real por outro real, a gente vai ter como resultado um valor real também, tá? E aí, a gente precisa trocar também aqui, ó, alterar o tipo da variável que vai ser recebido, né? Se eu troquei aqui a variável para float, aqui eu também preciso colocar o Fzinho indicando que é float. Vamos testar? Vamos lá, então. Digite o número 1 mais 1 mais 2, que dá 4, né? E aí o resultado agora aparece como um real. Ok? Bom, a nossa aula termina aqui hoje e eu aguardo vocês para as próximas. Tchau, tchau.